Que alegria estarmos aqui nessa manhã. O título da música original, ali as primeiras letras, falam assim: eu poderia estar em outro lugar. Você viu ali a letra ali? Eu poderia estar em outro lugar. Quando a gente é crente filhotinho, a gente pensa que a gente tem opção de estar em outro lugar. Mas à medida que a gente conhece a Deus, Pai, a gente vai descobrindo que se eu for ao mais altos céus, se eu for ao mais altos céus, lá tu estás. Se eu for o mais profundo abismo, lá o Senhor está. Para onde eu poderia fugir da tua presença? E o apóstolo Pedro, quando interrogado por Jesus: vocês também não querem ir? Quando a multidão toda foi, qual foi a resposta do apóstolo Pedro? Quem lembra? Vocês também não querem ir? O apóstolo Pedro responde para Cristo: para quem iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Quando você é crente filhotinho, a gente ainda pensa que nós temos opções. Mas à medida que você vai conhecendo a Deus, você vai descobrindo que Ele é tudo na nossa vida, que não há outro lugar onde a gente possa viver senão em Tua presença, que não há um lugar onde nós podemos nos esconder do Seu olhar de amor e de graça e de bondade. Amém? Ele é o nosso tudo, Ele é o nosso tudo. Eu queria pedir aí em nome de Jesus, porque cada vez mais o que nós estamos fazendo aqui liturgicamente tem a ver com uma pedagogia, tem a ver com ensino. Pode sentar aí. Tem a ver com ensino. Eu gostaria de pedir a vocês que estão espalhados aí, os bancos estão igual aquela boca de banguela, tem um dente aqui, outro dente ali. Eu queria pedir a vocês para vir para frente, para a gente ficar mais com cara de casa do que com cara de uma reunião. Eu queria pedir a vocês para vir para frente, para ocupar os espaços vazios aqui e a gente se unir aqui para que o que está acontecendo fique bem claro na sua mente, que é um encontro de família e nós estamos aqui conversando como família, em nome de Jesus. Então, isso, louvado seja Deus por sua vida, por sair do seu lugar. Que bom. Amém. Isso. A gente ficar um pouquinho aqui mais para frente, para a gente ficar mais com cara de casa do que com cara de reunião. Ajuda aí, irmão Altenívio, que ele não deve ter ouvido. Isso aí, isso, traz para frente, para não deixar isso, traz ele para cá ali, para ele não ficar aí, não, isso aí. Já viu aquela brincadeira assim? Ó, corre, meu irmão, que o diabo vai pegar o último. E aí quem fica para o último lá, ó, sempre engata. Vai brincadeira. Nós temos meditado. O demônio ensina, os demônios ensinam. Os demônios ensinam ou não ensinam a gente a pensar? O que você acha? Demônios ensinam ou não? Demônios ensinam ou não a gente pensar? O que você acha, irmão? Hã? Demônios ensinam. E demônio vai ensinar você a pensar coisas erradas? Demônio vai ensinar você a pensar coisa errada? Pediram para ligar aí, ventilador? Pediram? Então tá bom. Demônio vai ensinar você a pensar coisa errada? Hein? Hã? Ele dá um incentivo para a gente fazer a nossa vontade da carne? Demônio vai ensinar a gente a fazer coisa errada? Hein?
Calma, para a gente pensar, a gente está conversando, ótimo, a gente está conversando, não tem problema não, estou só perguntando para provocar, não é uma questão de certo e errado. A Bíblia fala sobre ensinos de demônios. O apóstolo Paulo fala de ensinos de demônios. Abra sua Bíblia aí, lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4. Primeira Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Doutrinas é o quê? Ensino. Aí olha o seguinte: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças. Os ensinos de demônio estão falando assim: vai lá, mata, rouba, se prostitui. Hein? Não, parece coisa, não posso comer isso, não posso comer aquilo, não posso beber isso, não posso fazer aquilo. O ensino de demônios, ele começa com regra. Ele começa a atuar numa maneira de pensar a partir de regras. O ensino de demônios é um ensino que tem como matriz de pensamento as regras e não o conhecimento do Senhor. Então, todo esse esforço aqui é para que a gente conheça o Senhor. Esse esforço aqui nosso é para que a gente aprenda com o Senhor a pensar, porque só existem duas maneiras de pensar. Uma é a partir dos principados, das potestades e dos poderes que atuam nesta era. A outra é a maneira celestial de pensar. Então, todo o nosso esforço aqui é para a gente conhecer a maneira celestial de pensar. Porque nós fomos criados na terra ou no céu? Onde nós fomos criados? Fomos criados no céu. Fomos criados no céu. De tal maneira que Deus nos prometeu o céu ou a terra? O que Deus nos prometeu? O céu ou a terra? O que Deus nos prometeu? O céu ou a terra, irmão? Deus nos prometeu a terra. Não tem promessa de céu. A Bíblia fala de promessa de terra, a terra prometida. Então, quem está pensando ainda que há uma promessa de céu, essa pessoa não conhece a promessa que Deus tem para nós. A promessa que Deus tem para nós não é promessa de céu. Céu é origem e não destino. O destino é a terra prometida. Amém, irmãos? Então, esse esforço todo aqui é para isso. Então, abra sua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 11, e nós começamos a meditar na semana passada. Por que eu falo sempre começo? Porque é muito profundo, e por mais que a gente se debruce, a gente vai continuar a prosseguir e conhecer o Senhor. Então, Gênesis capítulo 11, nós estamos vendo em todas as figuras bíblicas um padrão de repetição pedagógico, cujos autores bíblicos estão lá empenhados em formar em nós um entendimento, um conhecimento, um ensino. Por isso você vê
as mesmas estruturas sendo repetidas em histórias de forma diferente, mas estruturas estão lá. Por exemplo, na Bíblia Sagrada aparece formado por Deus um casal. E este casal, ele não se sujeita àquilo que eles não entendiam. O primeiro casal não entendia, e porque não entendia, se rebelaram. Entende, irmãos? Se rebelaram contra aquilo que eles conheciam. O que eles conheciam? Que Deus havia os criado e que Deus havia os abençoado com toda a sorte de bênção e que Deus havia dado para eles uma ordem: sejam férteis e multipliquem-se e encham a terra. Isso era o que eles conheciam. Mas o que eles não entendiam? Deus deu para eles uma ordem: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, seus olhos se abrirão e no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. Essa é a ordem de Deus, essa é a fala de Deus. A outra fala de Satanás. Quase que eu boto a fala de Satanás na boca de Deus. Deixa eu tirar aqui. A fala de Deus foi: no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. E Deus todos os dias se relacionava com eles. Só que dá para entender, se Deus não quer que a gente coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, por que Ele coloca então uma árvore do conhecimento do bem e do mal lá no meio do jardim? A gente entende isso de forma inicialmente. Se Deus não quer que eu não coma, então não é para eu? Beleza. Então, se não era para eu comer, por que Ele colocou uma árvore aqui dentro? Não era então para Ele? Na lógica, qual era? Não era para Ele botar. Então, vamos lá. A fé tem a ver com o que eu entendo, ou a fé tem a ver com o que eu conheço que saiu da boca do meu pai? Tem a ver com o que nós conhecemos. E o que nós conhecemos? Que o nosso pai falou: não coma, porque no dia em que você comer, você vai morrer. Mas o ser humano, que não quer se sujeitar à vontade de Deus, o que ele busca o tempo todo? Conhecer, aprender ou entender? O que ele busca? Entender. E se ele não entende, o que ele faz? O que ele faz, irmão? Se rebela. Se rebela. Então, o primeiro casal abandonou o nome do jogo, porque o nome do jogo não é entender, o nome do jogo é conhecer e se sujeitar ao que você conhece, porque quem entende é um orgulhoso, quem quer entender é um orgulhoso, é um presunçoso, que não confia na relação de amor que Deus tem conosco, só confia na sua própria mente, acredita toda a sua vida à sua própria mente, só faz aquilo que a sua própria mente diz para ela fazer, e ela se torna uma maldita. Por quê? Maldito é o homem que confia no homem. Maldito é o homem que confia na sua própria maneira de pensar e ver a vida. Essa pessoa está debaixo de uma maldição. Vocês estão entendendo? Então, esse é o esforço todo para que a nossa mente seja transformada, porque caso contrário, a sua mente ficará maldita. E nós vamos conversar um pouco mais sobre essa
maldição mais para frente. Então o primeiro casal fez isso, se rebela. Agora, nós vimos lá que ato contínuo, há uma inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher, que a gente sabe que é Cristo. Essa inimizade vai se portar. E aí, nas escrituras sagradas, qual é o casal que aparece depois, qual a relação que aparece depois? Aparece depois a relação de Adão e Eva, tendo uma relação e gerando filhos, que se chamam, quais foram o nome deles? Caim e Abel. Por que Caim matou Abel? Por que Caim matou Abel? Por que Caim matou Abel, irmão? Por que Caim matou Abel, irmão? Porque ele não se viu. Abra aí Gênesis capítulo 4. Vamos lembrar, devagarinho a gente chega lá. Gênesis capítulo 4. Verso número 9. Gênesis 4, verso número 9. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Por que Caim matou Abel? Aqui está a revelação do coração dele. Marta, por que você não vem na IBD? Sou eu o responsável pelo meu irmão? Claro que eu estou brincando com Marta, só porque eu olhei, cruzou aqui os olhos. Ela está aqui, graças a Deus. Mas por que, Marta, você fala desse jeito que você fala aí? Você não leva em consideração os seus irmãos? Aí o que Caim fala? O que Caim fala? Sou eu responsável pelos meus irmãos? Por que você gasta seu dinheiro dessa maneira? E você nem poupa para ser solidário com quem precisa. Por quê? Por quê? Vamos repetir? Sou eu responsável pelo meu irmão? Por que você não lê a Bíblia, rapaz? Você não sabe que você precisa ler a Bíblia e meditar nela para você conhecer quem Deus é, quem você é em Deus e quem o seu irmão é em Deus, e conhecer todas as virtudes que estão depositadas em você em favor do seu irmão? Aí o que Caim responde? O que Caim responde? Sou eu responsável pelo meu irmão? Quando você ora, rapaz, você ora lá para pedir, Deus te abençoar aqui, ali, tal. Ah, mas qual é o problema? Eu estou orando, Deus sabe que eu estou orando, Deus conhece o meu coração, mas por que você não coloca os seus irmãos nas suas orações? Por quê? Sou eu responsável pelos meus irmãos. Meu irmão, você não está vendo que os seus filhos estão vendo essa forma relapsa como você trata a comunhão? Você não está vendo que os seus filhos estão vendo que você não ora, que você não lê a Bíblia, que você não tem continuidade na igreja, você não é constante? Teus filhos não estão vendo que você não conversa sobre os seus amigos no trabalho como quem ora, como quem se ocupa deles? Você não está vendo que os seus filhos estão crescendo sem que aprendam que eles foram enviados para o mundo e que você está ocupado, inclusive, de orar pelos seus amigos que trabalham com você? Você não está vendo que você está ensinando para os seus filhos? Aí o que Caim responde? Sou eu responsável. Isso mexe tanto com a gente, que a gente pega aquele ditado assim, cada um por si e Deus por todos, né? Só que aí a gente vai, religiosamente, ou gospelmente falando, a gente muda isso aí. Salvação é o que? Individual. Então eu faço o meu, não me importo com o outro, e se o outro errar comigo, ainda cobro. Ué, você não leu o que estava escrito? Só que eu não fui bênção para aquela pessoa, e eu não fui referência para aquela pessoa. Por que a gente está falando da IBD? Porque é uma expressão simples da IBD. Sim. Quando você vem para cá, não é só você.
quando a gente vem para esse momento de celebração, não é só você. Você não vem para cá para adorar um Deus de divindade. Você vem para cá para inspirar e expirar na vida do seu irmão. Para inspirá-lo. E aí, quando a gente, com essas coisas sutis de querer negar quem é o outro, quem o outro é na nossa vida, para a gente não ter que ser responsabilidade, a gente faz essas coisas. Caim exclui, ele consegue reconhecer Deus ali até como um pai, só que pai de um filho só. Só que ele acha que ele é o único filho, que só quem poderia ter o direito seria Jesus. Falando assim, parece que é óbvio, mas as nossas atitudes, a nossa forma de pensar e a nossa forma de tratar o outro, a gente faz isso. A gente acaba escolhendo negar quem o outro é. Quem o outro é? Meu irmão. Porque se eu admito que ele é meu irmão, eu tenho que me tornar responsável. Amém. Entende isso, irmãos? Tem gente mais nova na igreja. Elas precisam dos irmãos mais experientes, mostrando para ela como é que caminha. Só que às vezes a gente é tão ensimesmado entre nós e Deus, que a gente nem se importa com esses mais novos que estão chegando na igreja. Você entende? Você não se ocupa, você acha assim, não, mas eu com Deus, cara, a questão não é mais você com Deus, é Deus em nós, a esperança da glória. É Deus em nós, Deus através de nós, não é mais Deus conosco, é Deus em nós e através de nós, em nome de Jesus. Agora, nós vimos lá também na semana passada, Gênesis 11, e essa conversa toda lá, e a gente queria bater nesse ponto aqui, nesses dois paralelos. Gênesis 11, abra aí Gênesis 11, e eu vou ler aqui, para que cada vez mais, embora possa parecer repetitivo, mas cada vez mais o que a gente precisa é aprofundar nosso conhecimento. Nós não estamos aqui transmitindo informações, nós estamos aqui em nome de Jesus, trabalhando numa maneira de pensar. Gênesis 11 diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali fixaram. Lembre-se que a ordem de Deus para o ser humano, lá em Gênesis 1, 28, o que era? Deixa aberto lá Gênesis 1, 28, por favor. Gênesis 1, 28. Qual era a ordem de Deus para o ser humano? Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Qual era a ordem de Deus para o ser humano? Serem o quê? Férteis, multiplicarem-se e encher a terra. Era para espalhar-se e não para se fixarem. O que é a Babilônia? A Babilônia é a rebelião humana de tentar, por meio dos seus esforços e das suas competências, arrumar um jeito de se estabelecer na vida, de se fixar, de não ser guiado pelo vento do Espírito. Babilônia é a tentativa humana de controlar e manipular todos os seus resultados. Isso é Babel. Isso é Babel. O verso de número 3 diz: disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Vamos criar metodologias que nos deem o controle para que o nosso... Qual é a intenção? Usaremos tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram uns aos outros, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance aos céus, assim nosso nome será famoso. Então lembre-se, a primeira tentação do homem tinha a ver com uma identidade e tinha a ver com o fruto. O fruto era para ser dado pelo homem. O homem, entrando no ensino de demônios, achou que o fruto era para ser comido por ele.
comido. Amém? Deus conversou com o homem sobre fruto. Só que o verbo era, verso 28 de novo, Gênesis 1, 28, lembra aí? Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Sejam férteis e multipliquem-se. Multipliquem-se. Então vocês vão frutificar. Sejam frutíferos e multipliquem esse fruto. Satanás vem e conversa com o homem também. Olha, tem um fruto, mas não é para vocês darem, é para vocês comerem. Por exemplo, quando você envia o seu filho para uma escola, você está pensando em que seu filho será a bênção daquela escola, ou você está pensando que aquela escola vai abençoar o seu filho com um bom ensino? O que vem na sua mente primeiro? O que vem na sua mente primeiro? Que seu filho é a bênção daquela escola, ou que aquela escola vai ser uma bênção para o seu filho, porque aquela escola tem um ensino que vai fazer com que ele seja competitivo no mercado de trabalho. Fala, irmão. O que vem na sua cabeça primeiro? O que vem na sua cabeça primeiro quando você arruma um emprego? Eu sou a bênção desse lugar, ou Deus abençoou e abriu uma porta de emprego para abençoar quem? Para abençoar quem? Então olha aqui para mim, irmãos. Isso é ensino de demônios. Você está entendendo? Ó, vou arrumar uma mulher para casar. Vou arrumar uma mulher para casar para ser uma bênção para quem? Fala, irmão. Fala, irmão. Vou arrumar uma mulher para casar para ser uma bênção para quem? Vamos lembrar Gênesis 1, 28. Lê de novo Gênesis 1, 28, irmão. Se eu não esquecer disso, vai. Deus os abençoou e lhes disse... Segura aí. Deus o quê? Abençoou. Deus o quê? Deus abençoou. Então, quem me abençoou lá na origem? Deus. Deus me abençoou com uma bênção. Qual é a bênção que Deus me abençoou? Sejam férteis. Qual é a bênção que Deus me abençoou? Qual é a bênção que Deus me abençoou? Sejam férteis, sejam frutíferos. Deus me abençoou com a bênção de ser frutífero. Amém, irmão? Vira para o teu irmão aí, assim, eu sei que é chato, mas exatamente para tu não ficar assim. Vira para o teu irmão e fala assim: rapaz, tu é frutífero, rapaz. Então, o seu cônjuge não está aí para ser para ser quem? A tua bênção. Amém? Porque isso é o ensino de... Isso é ensino de quê, irmão? Isso é ensino de quê, irmão? Demônios. O seu emprego não é a tua bênção. O colégio do teu filho não é a bênção do teu filho. O teu filho é a bênção daquele colégio. Amém, irmão? E isso ele tem que ser ensinado desde quando? Desde quando ele tem que ser ensinado a isso? Desde pequeno. Desde pequeno. A Babilônia quer usar todos os recursos, todas as suas capacitações, todas as suas habilidades para tentar se estabelecer e se garantir. Isso é Babilônia. Isso é Babilônia. Então olha aqui para mim em nome de Jesus. Se você trabalha para pagar suas contas,
Se você tem filhos para suprir suas carências, se você vai casar, descasar, vai namorar ou fazer qualquer coisa para suprir as suas carências, isso é um espírito babilônico. Porque no espírito divino não é assim que nós trabalhamos. Não é assim que um filho de Deus trabalha. Qual foi a primeira tentação de Jesus lá no deserto? Se você é filho de Deus, então o diabo está conversando e colocando em xeque a identidade de Deus. A identidade de Deus em Jesus. Se tu és filho de Deus, mande com que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, se realmente você é filho de Deus, use a sua capacidade para suprir as suas necessidades. Mas um filho de Deus usa as suas capacitações para suprir as suas necessidades, ou um filho de Deus usa toda a sua capacidade para comunicar as virtudes de Deus que estão nele. Por quê? Porque um filho de Deus não vive do quê? No finalzinho, como é que Jesus responde a Satanás a essa primeira tentação? Vamos lá, nem só de pão, mas... E qual foi a palavra que saiu da boca de Deus? Sejam férteis e multipliquem-se. Então qual foi a palavra que saiu da boca de Deus? Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Essa foi a palavra que saiu da boca de Deus. Amém? Até aqui? Então Babilônia é a tentativa do homem usar todos os seus recursos, todas as suas habilidades, para ele se garantir. E ele vai criar metodologias para tentar chegar onde, irmãos? O que na Babilônia eles tentaram fazer? Verso número 4. Verso número 4, o que diz aí? Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Segura aí. Aonde os homens queriam chegar? Aonde os homens queriam chegar? Quem quer ir para o céu, irmão? Vamos ler de novo. Lê de novo, irmão. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Quem queria ir para o céu, irmão? Quem queria ir para o céu, irmão? Babel, Babilônia. Quantos irmãos aqui querem ir para o céu nessa manhã? Babilônicos. Você está entendendo? Deus não fez promessa de céu. A promessa era para herdar a terra e não o céu, por meio dos seus esforços. Vamos lá, cabeça do homem. Por que o homem trabalha para juntar dinheiro? Para quê, irmão? Para quê, irmão? Fala. Para ele chegar onde? No céu dele. Ó, tá doente, plano de saúde. É o céu, não precisa de fila. Céu. Hein? Não, essa é a promessa da Babel. A Babel vai te enganar. Na cabeça do desavisado eu com plano de saúde não preciso de fila. Na cabeça do desavisado. Porque Babilônia é engano, rapaz. Ensino de demônio. Você acha que vai vir assim, né? Tu vai ter na fila mesmo. Tu vai ter que brigar depois para reembolso. Você vai ter que... Você acha que é assim? Não, não é assim. Na Babilônia vem toda essa venda. Irmãos, preste atenção. Você acha que o SUS está sucateado porque os políticos são burros? Você acha? São incompetentes? Não, irmão. O SUS está muito bem sucateado porque os políticos são muito bem incompetentes.
e estão fazendo aquilo que se propõe. Vamos deixar chegar o caos, as empresas, os multimilionários de plano de saúde, financiam tudo isso, para forçar a classe média, a pessoa que tem uma condiçãozinha melhor, a pagar o quê? O plano de saúde. Se coloca um medo em todo mundo, então quem melhora um pouquinho de vida, melhora para quê? Para quê? Fala, irmão. Pagar o plano de saúde para ele poder chegar aonde? No céu. Aleluia, irmão. Isso é Babilônia. Porque quando ele descobre, aonde que ele está? No inferno. No inferno. Eu tenho um amigo que as plano de saúde, caríssimo, plano de saúde caríssimo, a esposa teve um problema na vista, ele corria, foi parar lá no Sírio-Libanês, desembolsou uma fortuna e está esperando até hoje o plano de saúde reembolsar. Ou seja, quando realmente precisou, o plano de saúde, deu um tchauzinho para ele, teve que... E a graça de Deus supriu. E não o plano de saúde. Então, eu estou só brincando aqui com a questão do plano de saúde, mas, rapaz, trabalhei 35 anos. Agora eu quero o que eu quero agora? O que eu quero agora? O céu. Qual é o céu do cara que está lá acordando 3 horas da manhã, todo, de segunda a segunda? Qual é o céu dele? Aposentar. Quando ele aposenta, o que ele descobre? Rapaz, não é isso não. A vida não é isso. Rapaz, ele tem até saudade quando ele estava bem e podia acordar 3 horas da manhã e trabalhar. Então a Babilônia, é uma maneira de pensar que vai levar os seres humanos a colocarem todas as suas capacidades, todos os seus esforços, todo o seu empenho para tentar chegar onde? No céu. Qual foi a segunda tentação de Jesus? Qual foi a segunda tentação de Jesus? Quem lembra? E Jesus, tendo sido levado pelo diabo ao alto do templo. Ao alto do templo. Aonde o povo queria chegar? Aonde o povo queria chegar? No alto. Pula daqui. Irmãos, quando Satanás levou Jesus para o alto do templo, obrigado, meu querido, muito obrigado. Você acha que o templo estava vazio ou lotado? Microfone. Aí, tá vendo só como é que é a Babilônia? Veio um copo de água. Aí eu não podia deixar passar, né? Mas eu tinha que mostrar aqui na hora. A gente tem que quebrar o espírito da Babilônia. Encarnado nele, porque eu estava falando mais, entendeu? Então eu tinha que beber água. Aí a Babilônia faz cobrança, tá vendo? Brincadeira. Mas vamos lá. Essa maneira de pensar é demoníaca. Levou ao alto do monte, ao alto do templo e pule. Quando o diabo fez isso, o templo estava lotado. Você imagina um templo lotado de judeus, e Jesus pulando, e vindo os anjos amparando Jesus. O que você acha que a galera ia fazer? Estou falando, irmão, que a Babilônia é fogo, ó. Babilônia é fogo, ó. Nem esperou o tempo do irmãozinho. Agora confessa o seu pecado. Vamos lá. Pula do alto do templo. O templo lotado, pessoal, Jesus, tu é o máximo. Quando Jesus multiplicou os pães e peixes, o que a multidão tentou fazer com Jesus? Quem lembra? Tentou fazer dele rei à força.
Você imagina Jesus pulando do alto do templo, quando ele fosse cair no chão, os anjos tal. Meu irmão, a galera ia à loucura, ola e tudo mais. Para que isso? Segunda parte do versículo 4. Assim nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. Assim o nosso nome será o quê? O que o homem tenta o tempo todo proteger? Seu próprio nome. Seu próprio nome. O homem está o tempo todo tentando garantir o seu próprio nome. Como é que você é conhecido? Como um cara organizado. Como é que você é conhecido? Como um cara estudioso. Como um cara que não dá mole. Como um cara, o tempo todo o ser humano está tentando garantir o seu nome por meio das suas capacitações, por meio dos seus engendros, por meio das suas organizações. Agora vamos para o finalzinho, para o verso número 30. E isso é importante você frisar aí, é importante ser frisado isso daí. 11, verso 30. O que está escrito aí em 11, 30? Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Ora, Sarai não tinha filhos. No final de qual capítulo que está isso? No final do capítulo? O capítulo 11 começa falando de quê? Do homem usar sua capacidade, seu esforço, para tentar se estabelecer e suprir as suas. Como é que termina? Como é que vai terminando o capítulo 11? Ora, Sarai era estéril. Por que você acha que tem esse contraste? O ser humano desavisado, ele esquece que todas as capacitações que ele tem, vem de quem? Vem de quem, gente? Vem de Deus. Todos os recursos que ele tem, todas as habilidades que ele tem, toda a saúde que ele tem, vem de Deus. Vem de Deus. E que sem Deus, o que esse ser humano é? O que esse ser humano é? Verso 30. Verso 30. O que esse ser humano é? Estéril. Então, todas as suas habilidades e todas as suas capacidades não estão aí para você servir a si mesmo, porque você, sem a graça de Deus, é o quê? Estéril. Então, Sarai está aqui, e as figuras das mulheres estéreis estão aqui, para quê, irmãos? Preste atenção aqui em nome de Jesus, para o quadro que Deus está montando para nós. Para que todas as mulheres que são estéreis estão aqui? O que Deus Pai quer nos ensinar com isso, irmão? Esse ser humano não foi criado por Deus para usar as suas capacitações, suas habilidades para suprir as suas necessidades. Esse ser humano foi criado por Deus para que tudo que Deus depositou nele pudesse ser fonte geradora de vida. Para que ele seja alguém gerador de vida e não alguém supridor das suas carências. A gente casa como carente, a gente tem filho como carente, a gente arruma igreja como carente, a gente só vem à igreja buscar uma palavra que dialogue com a nossa carência. O tempo todo o ser humano está tentando suprir as suas carências, suas necessidades. E Deus Pai monta um quadro para a gente, para forçar a gente a meditar, dizendo: vocês não estão vendo que tudo vem de mim, e eu os abençoei para que vocês fossem bênção. Por isso, esses quadros repetitivos o tempo todo na Bíblia Sagrada. Porque olha como é que começa o verso 12.
Perdão, verso 1 do capítulo 12. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. O que Deus está falando para Abraão? Babilônia está trabalhando com o quê? Com tudo aquilo que eles estão vendo. Babilônia está trabalhando tudo aquilo que eles veem. Não, eu tenho capacidade, tenho competência, tenho habilidade. Então isso daqui é exemplo. Quando você olha para o seu filho, ele parece ser de quem? De quem parece ser o Pedrão aí, Joyce? Parece ser de quem? Não parece ser nosso? Não parece ser nosso? Só que não. Porque Gênesis 11:30. O que Gênesis 11:30 diz para a gente? Que vocês teriam capacidade de fazer um serzinho lindo e maravilhoso assim? Fala para mim. O que Gênesis 11 diz para a gente? Que nós somos o quê? Estéreis, cara. Não é possível, pastor. Aí Rodrigo olha para o Pedrão, não é possível, ele até parece comigo. Mas vem Deus e fala: rapaz, é meu, é a minha graça, porque sem mim nada. Aí você olha a sua inteligência, sua competência, sua habilidade, sua saúde. Aí você pensa o quê? Que é de quem? É meu. Eu vou usar quando eu quero. Vou usar no dia que eu quiser. Aí vem Deus dizendo para a gente, verso número 1. De novo, vai. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Qual é a ordem de Deus? Sai de tudo aquilo que você pensa controlar. Sai de tudo aquilo que é aparência. Sai de tudo aquilo que é óbvio. Sai de tudo aquilo que é óbvio. Amém? Vou deixar os irmãos aqui partilhar agora. Feita a introdução. Eu quero só voltar para reforçar uma questão que a gente está vendo, a gente está repetindo isso propositalmente para reafirmar esse padrão de repetição. A gente já falou anteriormente aqui naquele padrão de repetição do mais velho e o mais novo, né? Uhum. Esse padrão, ele não aparece num outdoor, né? Igual a gente anda na estrada aí e vê um outdoor, né? Ele está, como é que eu vou dizer? Nas entrelinhas. Não é só no a gente não pode achar que a gente vai conhecer algo vindo de Deus lendo uma página, tendo ali uma leitura apenas. Então, o que eu queria destacar é isso. Nós precisamos ter muita atenção, e a atenção no sentido de meditar. Amém. No sentido de ruminar. Não é um estudo bíblico. Exatamente. Você entende? Não é decoreba. Não é um estudo não é estudar bíblico. para passar, né? Como a gente babilonicamente repete, né? O que os alunos fazem aí, né? Com os professores. Quando que vai ser a prova? Eu estudo de que página até que página? Não dá para a gente ter uma relação com o pai dessa maneira, né? Hoje eu vou trabalhar. Qual o versículo que eu leio? O que eu vou acontecer comigo? Então a gente precisa estar bem atento a isso para conseguir ter esse conhecimento
nas entrelinhas, naquilo que Deus está mostrando. Por quê? Porque nada é literal e está completamente aparente, né? Por exemplo, várias coisas que foram faladas aqui, a gente pode começar para dar um exemplo, na questão no dia que você comer, certamente morrerá. Ele não caiu duro lá, né? Eles não caíram duro, mas o texto afirma que no dia em que comeram, o que aconteceu com eles? Morreram. Então não era algo ali óbvio. Qual não é a morte está na obviedade. Qual é a morte óbvia para a gente? Qual é a morte óbvia para a gente? Qual é a morte óbvia? Hein? É igual o pessoal fala aí, é a gente ir para a terra de pé junto, né? O pessoal fala. A morte óbvia é essa. Mas essa é a morte que mata o ser humano? É ou não? Não. É interessante, até falando sobre essa questão da obviedade mesmo, né? Eu ouvi uma pessoa falando esses dias, explicando por que existe velório. Alguém sabe por que existe velório? Porque teve uma época na humanidade, na história humana, que muitas pessoas morriam por um envenenamento de uma substância, como se fosse aquela morte súbita. Então a pessoa estava andando, caía e morria. Só que muitas pessoas tinham outros problemas e as pessoas achavam que ela tinha morrido, ela não morreu. Aí aconteceu o quê? Começou a ter gente sendo enterrada viva. E aí, para não acontecer de enterrar ninguém vivo, o que eles resolveram fazer? Coloca o defunto lá numa mesinha lá e vão ficar olhando para ele. Se daqui a 24 horas ele não levantar, aí morreu mesmo. Aí inventaram o velório. Então o velório tinha o sentido de vamos ver se o cara está morto ou está vivo. Entendeu a situação? E a gente faz isso até hoje, não é? Então, olha como é que as coisas vão sendo repetidas, porque ninguém para pensar, né? Por que tem isso, por que não tem? Nós não podemos ficar na obviedade. E aí a gente vai entrar em várias questões que a Bíblia cita. Por exemplo, comer ou não comer? Pode. Viver ou morrer? Ver ou enxergar? Ser cego? Ser frutífero ou estéril? Está entendendo? Se a gente pegar a coisa pela obviedade, Sara era estéril, não tinha dúvida, né? Aí a gente vai vendo que o texto bíblico pega todas essas questões que são óbvias e trabalha. Por exemplo, aí a gente vai ver, né? Como a gente falou, tá lendo sobre Abraão, que a bênção lá de Jacó, né? Estava cego ou não estava cego? Ah, não, ele estava cego, então botou a mão trocada. Ah, não estava cego. Aí é que ele não estava cego, aí que ele estava enxergando. Então são coisas que a gente vai vendo na Bíblia. Então precisa ter atenção, precisa ter esse trabalho de meditar. A outra questão é que a gente acabou de falar aqui sobre sair do meio da sua parentela. Isso também não é óbvio, né? O que é sair do meio da parentela? O que é não ter o pensamento babilônico? Não é algo óbvio. Eu não sou lá descendente lá da Babilônia. Lembra do problema que tiveram com Jesus? Como assim de ser filho de Abraão? Nós somos descendentes. Abraão é nosso pai. Gerou um problema, porque eles estavam falando o quê? Do DNA. Eles estavam falando da árvore genealógica ali. Eles não estavam entendendo aonde que Jesus estava levando eles a refletir. Então, esse chamado de Abraão, vamos voltar um pouquinho ali no capítulo 11. O capítulo 11 está falando que havia um pensamento único, havia uma forma única de pensar. Haver uma forma única de pensar e uma unanimidade do pensamento que havia ali não significa que era uma coisa boa, né? Eles tinham unanimidade, mas a unanimidade deles era o quê? Demoníaca. Então, também ter unanimidade
e está indo para a direção contrária à vontade de Deus, é uma desgraça, não é uma coisa boa. E ali, quem era aquele pensamento único que estava posto ali? Era o quê? Era o pensamento único dos descendentes de Noé, né? Aquela turma que saiu da arca, todo mundo saiu da arca, era o quê? Família. Todo mundo saiu da arca, todo mundo lá bonitinho, harmonicamente, todo mundo tinha o mesmo pensamento. Só que esses descendentes de Noé é o que disseram ali, né? Que está no... Qual é o versículo 4. Edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus e façamos um nome para que não sejamos espalhados na terra. Olha só, aquela geração, aquela família que saiu da arca tinha um pensamento unânime, só que já era um pensamento unânime babilônico, perverso, maldito. E aí, eu vou parar só aí, tá, pastor? Eu só vou pegar ali da arca até aqui, porque senão eu vou ficar com a boca seca. O que acontece? Olha só que quando ele fala, sai do meio da sua parentela. Então, a gente não pode achar que sair do meio da parentela está falando assim, não, muda você para lá, fulano, você muda de bairro. Não é isso. Tá vendo? É muito mais profundo sair do meio da sua parentela. Saia do meio desse pensamento contrário completamente à minha vontade e que está tomando toda a família. Entendeu? Então é um pensamento que foi alastrou. Está todo mundo infectado com o pensamento babilônico. Por exemplo, saia dessa parentela. Por exemplo, quantos aqui trabalham com pessoas que não são sua família? Levanta a mão aí, por favor. Quantos aqui trabalham com pessoas que não são da sua família? Bolou, né? Eu não levantaria a mão, não, hein? Vou ficar assim. Ó. Tá vendo? Percebeu a mentalidade da Babilônia? Viu aí? Na hora, você nem pensou. Por isso que a gente repete todo dia a mesma coisa. E aí, olha só. Saia do meio da tua parentela, que eu vou te fazer uma grande nação e vou te abençoar e engrandecer o teu nome. E tu será uma bênção. Aí vem o versículo 3. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha só. Deus, o que há em Deus? Deus é o quê? Deus é amor, Deus é bondade, não é isso? Há alguma coisa, há algo de ruim ou de mal em Deus? Há ou não? Há ou não? Deus pode ter algo de ruim nele ou de mal nele? Não. Então como que Deus vai amaldiçoar alguém? Aí muitas vezes, obviamente, a gente acha o quê? Deus está rogando praga, né? Se eu vou falar mal de Abraão, eu vou rogar praga nesse daqui. Falou bem de Abraão, eu vou ser bonzinho com esse daqui. Deus não roga praga em ninguém, porque Ele é bom, Ele é amor. Não tem espaço para maldade nele. Ele é bendito. Ele é bendito. Então, o que significa amaldiçoar ou abençoar alguém? O que significa? Com isso que a gente acabou de falar, do pensamento babilônico, de andar na direção daquilo que Deus, da vontade de Deus, de se sujeitar a Deus. O que é amaldiçoar e o que é abençoar? Amaldiçoado é aquele que não está alinhado ao quê? O Gênesis 1, 28, né, pastor? 27, 28. Ao quê? Lê aí para nós. Lê aí. O que foi bendito? Deus os abençoou, ele diz: sejam férteis e multipliquem e enchem a terra. Então, olha só. Isso está bendito? Está bendito? Amém? O que está bendito?
E Deus os abençoou. Qual é a bênção? Sejam férteis, multipliquem e encham a terra. Beleza. Aí você, né? Deixa eu ver aqui, eu quero escolher alguém. Pô, não, vou fazer isso não. Ainda. Aí você vai lá e, Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Aí vai lá no teu emprego e tal, e aí fica caminhando lá no teu emprego, naquilo outro. Isso é alinhado com Gênesis 1:28? Se você está pensando em si, olha só, o versículo, no capítulo 11, no versículo 3, os descendentes lá, que saíram da arca, lá, os descendentes de Noé lá, que tinham esse pensamento babilônico, estavam falando, disseram uns aos outros, vamos fazer tijolo, queimar, e não sei o que lá, e no 4, vamos fazer uma torre para quê? Para a gente ficar seguro e famoso. Então isso é amaldiçoado. Estão entendendo? Então quando Deus está falando para Abraão, eu vou amaldiçoar o que te amaldiçoarem, ele não está rogando praga em alguém. Ele está dizendo o quê? Quem estiver alinhado com esse pensamento vai estar alinhado com o pensamento o quê? Amaldiçoado. Está entendendo? Porque eu não posso crer que Deus é bom e achar que Deus está rogando praga para os outros. Ele não sai rogando praga para os outros. Ele está ensinando que isso aqui é viver amaldiçoadamente e isso aqui é viver benditamente. Amém. De forma bendita. Agora o nosso irmão vai concluir. É assim, pastor? Passa para cá, para lá. Mas os irmãos estão entendendo? Deus, nós estamos em Deus e Deus está em nós. Deus disse: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Então tudo que você faz que está fora daquilo que Deus diz é o quê? Maldito. É simples assim. Maldito. O que nós aprendemos todos os dias aqui nessa igreja? Nessa parte da família? Que nós somos o quê? Família. Porque Deus é Pai, Filho e Espírito. É uma relação. Então, se eu, na minha ignorância, não reconheço que independente do outro, ele é meu irmão, do que ele faz, independente do que ele faz, ele é meu irmão. Se eu não reconheço que ele é meu irmão, eu estou sendo maldito. Você consegue perceber a gravidade disso? Você está sendo maldito se você não reconhece que o outro é seu irmão. Se você ensina para o teu filho que você vai para a melhor escola, Radassa vai para a melhor escola. Para consumir, não, Radassa, você vai lá, vai aprender o melhor para você ser alguém. Se você vai com esse pensamento e você, se Robin ensina isso para ela, é um pensamento maldito. Está indo contra o que Deus falou. E ele não está passando para ela, sendo um exemplo e ensinando que ela precisa ser fértil. Tem uma coisa que acho que o Erivano já falou isso aqui, mas eu vou repetir, que o Paulo Júnior falou lá com o filho dele, que é um filho dele não, conhecido, que a mãe chegou lá reclamando que a criança estava andando com a outra e a outra era má influência. Era o filho dele, né, na verdade. E aí ele fala para o filho dele: se eu ver que você não está sendo uma boa influência na vida dele, aí a gente vai ter uma conversa séria. Porque ele inverte a situação. Não, eu não afasto o meu filho porque o outro que é ruim. Ele foi e aproximou o filho dele do outro para que ele seja a referência, aquele que inspira na vida do outro. Só que a gente, nesse pensamento babilônico, o que faz? Retrai a família. Ah, não, vou ficar aqui tranquilão, porque eu não quero me contaminar. É esse nosso pensamento. E não de seres filhos de Deus, santos, que vão lá para expirar a santidade de Deus lá no lugar e ser ambiente de transformação. Se a gente não medita nisso todo, irmãos, não tem como a gente vir para a igreja, para esse ambiente, e meditar nessa palavra dessa forma, se a gente não conversa no meio da semana também com a família. Se a gente não medita na palavra.
porque é a cada segundo. Às vezes a gente está aqui na igreja, aí acabou o culto. Aí o pessoal que tem carro e moto sabe, tu ligou o carro, saiu daqui, virou à esquerda, vai sentido Magé, tu toma uma fechada. Qual o primeiro ímpeto? Rapaz, destruir o teu irmão, pô. Cara, você acabou de sair daqui. Por que a gente tem isso? Que é uma luta. Não é virou a chave, fazer igual o pastor aqui, que o pastor gosta de um negócio aqui, né? Não vai baixar aqui o santo e você vai virar a esquina e vai falar assim, glória a Deus que é meu irmão. Não vai acontecer isso, cara. Então a gente precisa meditar, para que a gente sempre traga a memória de que o outro é nosso irmão. De que a gente está brigando por essa mentalidade babilônica. E que nós somos filhos do Senhor. E que nós precisamos ser essa referência. Então eu venho para cá, às vezes até cansado no corpo, exausto, mas para ser referência. Robinho vem para cá para ser referência. Robinho vai fazer o almoço lá na parte da família. Calma, Robinho. Vai ser uma referência naquelas pessoas que estão lá. Então a gente vai para o trabalho, o emprego, entre aspas, para ser fruto, para frutificar lá e gerar e plantar semente. Os irmãos acabaram de ver aqui, ó. Nossa parte da família. Rapidinho, o pessoal nem pensou duas vezes, já levantou a mão. Se todo mundo é família, então a gente trabalha com a família todo dia. Amém? Amém. Amém, irmãos? Sai do meio das aparências e vá para uma terra que eu te mostrarei. Deus, quando chama os teus filhos, o primeiro lugar que Ele conversa conosco é sobre o onde. Vá para uma terra onde eu te mostrarei. Adão, onde você está? A conversa com Deus, conosco nessa manhã é, aonde você tem vivido? Você tem vivido neste lugar do Pai, onde Ele tem trabalhado sua consciência de família, onde você olha para as pessoas e você se vê responsável. Elas não parecem suas famílias. Não parecem seus irmãos, seu pai, sua mãe, não parecem, mas elas são. Elas são porque Deus diz que são. Elas são. E elas não vão facilitar para você. Não vão facilitar. Então, em nome de Jesus, você que é adolescente, que está lá na escola, aquelas pessoas não parecem sua família, mas elas são. E você é responsável por elas. Não é que você vai falar assim de Jesus, se elas não aceitarem Jesus, elas vão para o inferno. É que vocês vão encarnar Jesus para elas. Aquelas pessoas que trabalham com você lá naquele ambiente, aquelas pessoas são de fato sua família, que estão na ignorância porque não conhecem o seu pai, não conhecem o nosso pai. Elas são sua família, você é o responsável por elas. As pessoas que são suas vizinhas, as pessoas que convivem com você, sai das aparências. Sai das aparências. Sai das aparências. Sai das aparências em nome de Jesus. Pare de pensar assim, eu já fiz isso, já fiz aquilo outro, tá bom. Sai dessas aparências, daquilo que tá bom para você, em nome de Jesus. Caminha. É um caminhar constante. É o aqui, ali e até os confins da terra. Não é uma coisa que a gente faz. É uma vida que a gente vive constantemente. Sabe aquelas pessoas em que você vai estar lá com elas no corredor, esperando o atendimento para o seu filho, sabe? Aquele momento que seu filho está doente, sua filha está doente, seu netinho está doente, e você está no corredor com outras mães, com outros pais, com outras crianças. Aquelas pessoas são sua família. O nosso Pai não colocou você lá à toa. Sai das aparências. Você não está lá apenas para resolver um problema com o teu filho. Você está lá para se encontrar com outros irmãos. Sai das aparências, em nome de Jesus. Você não foi plantado no lugar onde você foi plantado para resolver os seus problemas de necessidade.
Saia disso em nome de Jesus. Isso é viver segundo o espírito babilônico. No final você vai terminar frustrado, amargurado, e o próprio Deus vai trabalhar contra você para te frustrar, para que cada dia mais você entenda, em nome de Jesus, se sujeite, porque tudo tem a ver com Ele, e não com seus planos, e não com as suas metas, e não com os seus ideais, mas tem a ver com Ele. Aquela caixa de supermercado, aquela velhinha que está demorando um pouquinho mais na fila, tua família, tua família, tua família, tua família. Que em nome de Jesus, a gente aprenda cada dia mais a se sujeitar a esse Espírito do Pai, porque não tem a ver comigo, não tem a ver contigo, tem tudo a ver com Ele que nos chamou para a manifestação da sua glória, e a glória do Pai é ver a sua família se encontrando em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Dê a mão ao seu irmão, em nome de Jesus. Não precisa fechar o corredor não, mas dê ao irmão aí. Se você lembrar disso, dê a mão. Em nome de Jesus. Fica ninguém sem mão dada não. Vê se tem alguém aí sem dar as mãos. Dê a mão aí em nome de Jesus. Pai, nós somos tua família. O Senhor não tem projeto de encher a igreja. O Senhor tem projeto de encher a terra. O Senhor não tem projeto de povoar o céu. O Senhor tem projeto de povoar a terra. Inclusive, quando o Senhor nos buscar e nos levar para junto de si, a Nova Jerusalém desce do céu. Porque não é no céu que se cumpre o propósito pelo qual o Senhor nos salvou, mas sim na família, na terra. Por isso, Pai bendito, que o Senhor transforme nossa mente diabolizada, nossa mente na maneira totalmente contaminada pelos demônios de pensar, para que aqueles que não parecem família, a gente se responsabilize, porque isso não tem a ver com ser legalzinho, bonzinho, mas isso tem a ver com ser responsável, tem a ver com uma educação na justiça, tem a ver com uma mente que se concentra nas virtudes que precisam ser comunicadas nos momentos mais difíceis da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, leve os teus filhos para o mundo, leve os teus filhos para a vida, leve os teus filhos para longe, Deus, das aparências de vida que eles gostariam de ter. E que em nome de Jesus, eles possam assumir a terra prometida que o Senhor nos prometeu. Em nome de Jesus, leve-nos, ó Deus, para os encontros com nossos irmãos. Em alguns lugares, seremos bem recebidos e comeremos do que se colocar à mesa. Em outros lugares, não seremos bem recebidos e sacudiremos as sandálias dos pés e o pó que dela sair servirão de testemunho, porque elas negaram um irmão. Pai, em nome de Jesus, mas que em todo tempo o nosso coração jamais seja um coração de cumpridor de tabela, mas seja um coração de quem chora por Jerusalém, apesar dela matar os seus profetas. Que em nome de Jesus a gente possa ir e se entregar, e mesmo sendo rejeitado, a gente chorar, não com pena de nós mesmos, mas com misericórdia daqueles que não sabem quantas vezes o Senhor quis uni-los
como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas eles não quiseram. Infelizmente, a palavra é uma palavra de maldição. Mas não era isso que o Senhor queria. O Senhor não tem prazer na morte de ninguém. Portanto, Pai bendito, que esse seja o coração que nos leve, ainda que muitas vezes seja a constatação que nós cheguemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.